Clube Atlético Mineiro diz que a equipe está preparada para a Supercopa. Paralisação de funcionários terceirizados pode fechar escolas municipais em Belo Horizonte. Projeto de lei que prevê redução de 20 centavos no preço da passagem de ônibus é enviado à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Olá, seja muito bem-vindo ao canal de notícias, um projeto do jornal Hoje em Dia em parceria com as faculdades Promove. Você pode nos acompanhar na TV Hoje em Dia, no portal do jornal, na sintonia 12 da NET em Belo Horizonte, região metropolitana e em todas as redes sociais. E nós abrimos esta edição com os destaques da capa do jornal Hoje em Dia desta quarta-feira. Vamos ver aqui no telão? Recuo do dólar aquece compra e venda de moeda. Variação foi de 8,5% para menos só este ano. O reflexo já é sentido nos bancos e nas casas de câmbio, que registram maior procura por dólares. Quem passa pela região próxima à estação São Gabriel, em Belo Horizonte, enfrenta congestionamento há mais de 20 dias. Segundo a Prefeitura, reparo depende das condições climáticas favoráveis. Um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que crianças com Covid grave pode ter sequela cardíaca. Em Minas Gerais, pelo menos 177 casos da síndrome associada ao coronavírus já foram confirmados. Com gol de pênalti do atacante Hulk aos 49 minutos do segundo tempo, o Galo venceu o Atlético por 1-0 no Mineirão e assumiu a primeira colocação do Campeonato Mineiro. América mira o G4 diante do Patrocinense. Em duelo no Independência, o Coelho recebe hoje a equipe de Patrocínio, com a missão de voltar à zona de classificação para as semifinais do estadual. E nós seguimos aqui com outras notícias para você. Prefeitura de Belo Horizonte prorroga consulta ao auxílio benefício. Quem traz os detalhes sobre este assunto é o repórter Luiz Augusto. As famílias que ainda não realizaram consulta e solicitação do Auxílio Belo Horizonte têm até 31 de março para concluir os procedimentos e receber o benefício. O prazo, que se encerraria em 15 de fevereiro, foi estendido pela Prefeitura. Segundo a PBH, as famílias que fazem parte dos grupos definidos por lei, como aquelas em situação de pobreza, extrema pobreza e insegurança social, devem acessar o sistema online do programa, informar o número do CPF e o primeiro nome do responsável pelo cadastro. Na sequência, é preciso conferir e confirmar os dados pessoais, ler e aceitar o termo de adesão e, por fim, solicitar o pagamento. Caso exista alguma inconsistência ou erro nos dados, o responsável poderá corrigir a informação. Independente do momento da solicitação, as famílias receberão as 6 parcelas do benefício, conforme indicado na lei. Até o momento, das mais de 275 mil famílias aptas a receber o auxílio, 196 mil já realizaram a solicitação e já estão recebendo a ajuda. Para saber quem pode receber o Auxílio Belo Horizonte, acesse hojeemdia.com.br. Após passar por diversas dificuldades no time do Atlético, o goleiro Everson completou a sua 100ª partida na 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Mais informações com o repórter do jornal Hoje em Dia, Lucas Borges. O goleiro Everson está perto de alcançar uma importante marca pelo Atlético. Se for acionado no duelo com o Atlético nesta terça-feira, às 9 horas da noite no Mineirão, pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, o camisa 22 vai completar sua 100ª partida com a camisa alvinegra. Importante ressaltar que essa marca do Everson se torna relevante não apenas pela quantidade de partidas em si, já que a gente sabe que pelo intenso calendário do futebol brasileiro, jogadores que atuam regularmente, como é o caso do Everson, alcançam uma grande quantidade de partidas rapidamente. Mas no caso do Everson, ele completa essa marca depois de superar um início muito turbulento com a camisa do Galo. A gente sabe que quando ele foi contratado em 2020, a pedido do então técnico Jorge Sampaoli, parte da torcida do Atlético se revoltou e foi contrário à titularidade de Everson naquele momento, já que a própria torcida do Atlético preferia que o Rafael, então contratado junto ao Cruzeiro,
fosse o escolhido para atuar na meta atleticana. Mas tanto Sampaoli como Cuca, que sucedeu o argentino no comando do Galo, prestigiaram, deram confiança para o Everson, que foi peça importante na conquista dos 3 títulos do Atlético na temporada passada e se mantém firme como um dos pilares desse time do Atlético para a temporada 2022. Nós preparamos uma reportagem especial no hojeemdia.com.br com alguns números dessa trajetória do Everson com a camisa alvinegra. Confira lá, um abraço. Festas de carnaval nas ruas da capital mineira não serão permitidas neste ano por causa da pandemia do coronavírus. O comentário é da jornalista Vivian Chagas. Pelo segundo ano seguido, por conta da pandemia, os mineiros vão ficar sem os 3 dias de carnaval, que seriam de 28 de fevereiro a 2 de março. Mesmo sem folia, o governo de Minas decretou ponto facultativo e muita gente fica na dúvida. Será que eu trabalho? Será que não? Bom, primeiro é importante lembrar que o carnaval não é considerado um feriado nacional, exceto nas localidades em que há uma lei municipal determinando o recesso, o que não é o caso de BH. Portanto, como não se trata de um feriado, seu chefe pode convocar você e seus colegas para o trabalho como um dia normal, sem acréscimo no salário. Mas ele também pode optar por dar folga. O comércio de Belo Horizonte, por exemplo, ficará fechado durante o carnaval. Mas eu sou obrigado a ir trabalhar? Será que dá ruim faltar? Os direitos dos trabalhadores você confere em hojeemdia.com.br. Até mais! Quase 60 milhões de brasileiros já consultaram se tem valores esquecidos na plataforma do Banco Central. Foram liberadas as consultas a 4 bilhões de reais que serão devolvidos a pessoas físicas e jurídicas, segundo o banco. Veja os detalhes com a jornalista Renata Galdino. Olá! Se você não teve dinheiro esquecido para receber ao consultar a plataforma do Banco Central, disponibilizada nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, uma boa notícia. Um novo lote vai ser liberado em 2 de maio. Agora, as pessoas que estão entrando na plataforma, estão consultando e sabem que terão algum valor aí para receber, seja pessoa física, seja uma empresa, também atenção. Há um cronograma disponibilizado pelo Banco Central tanto para consultar o montante a ser recebido, quanto a data de recebimento. E esse cronograma vai seguir a data de nascimento ou a data de fundação da empresa. Fique atento e aqui no hojeemdia.com.br nós vamos trazer mais informações. A baixa do dólar tem servido de incentivo para turistas e para investidores adquirirem a moeda. O movimento nas casas de câmbio foi aquecido. Mais informações com o editor de Política e Economia do jornal Hoje em Dia, João Sampaio. E depois de um longo tempo registrando baixo movimento devido à pandemia e também ao preço caro do dólar, as casas de câmbio e também os bancos voltaram a registrar um aumento na procura pela moeda americana. Desde janeiro, a moeda vem oscilando para baixo. Ela ontem estava cotada a 5,18, mas em janeiro ela esteve cotada a 5,63, uma baixa de 8,5% nesse período. O Banco Itaú, desde dezembro, registrou uma procura entre seus clientes de 377% de aumento em comparação ao período do ano passado. Nós ouvimos economistas, ouvimos turistas, ouvimos donos de casas de câmbio para entender esse momento de oscilação do dólar e saber se de fato é favorável para o turista, para o investidor, adquirir a moeda americana. Você pode conferir na matéria do repórter Hermano Chiodi em hojeemdia.com.br. E agora vamos falar de esporte. O Maicon Martins está chegando aqui para debater um pouco dos jogos dos times mineiros. Olá, Maicon. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Quais os destaques que você traz aí para a gente? Pois é, ontem pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu a equipe do Atletique no Mineirão por 1-0, com um gol marcado pelo atacante Hulk, sempre ele, né? Um gol feito aos 49 minutos do segundo tempo. Vitória que deixa o Atlético na liderança momentânea do Campeonato Mineiro. Claro, depende ainda do jogo do Cruzeiro, que vai acontecer na quinta-feira contra o Uberlândia. Mas o certo é que o Atlético venceu o jogo e o Hulk completou 40 gols com a camisa do Atlético.
Ele que foi um grande destaque da temporada passada, conquistou 3 títulos e começou a temporada com o pé direito, né? Marcando seu 4º gol na temporada em 4 jogos. Legal. Tem mais algum destaque aí do esporte pra gente? Hoje teremos o jogo do América, né? Às 7 da noite contra o Patrocinense na Arena Independência. O Coelhão que precisa vencer de qualquer maneira para tentar voltar ao G4. O América neste momento é o 5º colocado do campeonato com 10 pontos. Se vencer e a Caldense não vencer o Vila Nova, jogo que vai acontecer hoje em Nova Lima, o América poderá voltar ao G4. Lembrando que não terá o atacante Felipe Azevedo, ele que testou positivo para a Covid-19 no último sábado, mas há uma possibilidade do retorno do atacante Everaldo, que não enfrentou o Atlético no clássico do último sábado, do último final de semana, ele podendo retornar à equipe de Marquinhos Santos. E aí, Maicon, você volta amanhã com mais notícias do esporte pra gente? Amanhã estaremos aqui novamente com mais noticiário esportivo. Combinado, então. Muito obrigado, Maicon, pela participação. Até amanhã. Até amanhã. E a edição do Hoje em Dia Notícias fica por aqui. Eu volto com mais informações ao longo da programação. Até mais!